como vocês estão? Gente, tô muito feliz de estar gravando esse vídeo pra vocês, porque é um assunto que vocês me pediram muito, não agora somente, mas desde sempre vocês estavam me perguntando sobre a introdução alimentar do Davi, e eu vou falar um pouquinho como foi essa transição pra gente de somente leite materno para começar, como eu iniciei, como foi tudo, tá? Mas antes de começar, eu vou pedir um favor para vocês. Se inscreve no canal, deixa seu comentário e não esquece, vai lá no Instagram e me segue, @RenataPodolskiMakeup, tá bom? Gente, eu vou responder algumas perguntas então que vocês já me fizeram lá no Instagram, tá? Em relação à introdução alimentar do Davi. E algumas coisas também que eu acho interessante compartilhar com vocês, tá? Bom, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, o Davi ele não faz acompanhamento com nutricionista, e sim, eu sou bem cuidadosa, gente, eu sigo na linha, assim, sabe, tudo que o pediatra pede, tudo que eu vejo que é correto, tudo que é bom evitar, tudo que tenho que fazer, eu dou o meu jeito, eu me viro pra fazer o meu melhor pra ele, tá? Não quero que você se sinta mal se você não age da mesma forma que eu, porque eu não tô aqui pra te julgar ou pra menosprezar a tua atitude como mãe, jamais. Tô aqui compartilhando com vocês a forma que eu cuido da alimentação do Davi, tá? Cada um tem uma opinião, cada um tem um método, cada um tem uma forma. E eu tô compartilhando com vocês a minha. Não quer dizer que a minha forma seja a melhor ou a mais eficaz, tá, gente? Eu comecei a ver um pouco sobre introdução alimentar quando eu tava grávida ainda. Então, durante toda a gestação, eu vi alguma coisinha ou outra, mas eu não me aprofundei muito. Eu tinha tantas outras coisas pra ver que a gente acaba só pincelando um pouco. Mas, quando o Davi tava com 3 meses, eu comecei já a buscar informações sobre introdução alimentar. Eu comecei a fazer cursinhos online, tudo gratuito. No Instagram, gente, eu vou indicar pra vocês uma nutricionista excelente. Ela tem um programa que se chama Bem Me Nutri. E assim, ela é incrível, assim, a forma que ela compartilha as informações, os métodos, tudo. Então, assim, eu vou deixar o Instagram dela, tá? Pra vocês aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, conferir, também seguir lá. Eu confesso que pra mim foi, assim, um divisor de águas nessa questão, porque eu tava completamente perdida e foi aonde eu me achei. Gente, então, assim, a primeira coisa é com quantos meses eu iniciei a introdução alimentar do Davi. Gente, eu esperei pra iniciar a introdução dele exatamente aos 6 meses, tá? Eu não quis introduzir nada antes pra ele, justamente porque eu sei como é importante essa espera. Às vezes a criança ela já deu sinais que está preparada pra questão de sentar. O Davi já sentava, tudo com 5 meses já estava sentando, ele já estava bem esperto para esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que não é só isso que conta, né? É a parte interna da criança também, o intestino da criança, o estômago da criança não está ainda preparado para receber alimentos sólidos até os 6 meses. Então pode ocasionar desconforto, pode ocasionar alergias e etc. Então, por precaução, tá? Eu resolvi esperar. Geralmente o pessoal fala assim, vai começar a introdução alimentar com uma frutinha, alguma coisa assim, né? Eu iniciei de uma forma diferente. Nesse programa do Bem Me Nutri, é indicado dessa forma também que eu fiz. Eu achei muito legal, eu achei que foi muito eficaz pra gente aqui em casa, pelo menos foi excelente. Eu não iniciei pela fruta. Por quê? Porque a fruta, ela tem um docinho, né? Ela tem o doce natural dela, é gostosa. É muito mais gostoso você comer uma maçã do que você comer um brócolis, não é mesmo? Então, assim, eu iniciei a introdução alimentar do Davi a primeira semana com legumes, somente legumes, com a parte salgada, vamos dizer assim, salgada sem sal, tá? Então, assim, a primeira semana do Davi de introdução alimentar, eu só ofereci pra ele o almoço. Então, eu só dava almoço pra ele, que era sempre um legume verde, um legume colorido e um carboidrato. Na outra semana, eu já acrescentei aí sim uma frutinha na manhã. E na terceira semana, eu fazia da seguinte forma. De manhã, a frutinha, daí eu dava o mamar, daí ele almoçava, depois ele mamava e no final da tarde ele comia mais uma frutinha. Então, ele ficou com mais uma fruta no meio da tarde.
E completando, na verdade, 1 mês de introdução, aí sim, eu estava fazendo todas as refeições. Ele comia frutinha, daí no intervalo ali ele mamava, aí depois ele almoçava, aí depois ele mamava como se fosse uma sobremesa o leite para ele. Depois de uma meia hora, 1 hora que ele comia, eu oferecia o mamazinho para ele. Na verdade, nem precisava ficar oferecendo muito, ele que pedia já, sabe? Então eu oferecia ali para ele. Aí lá por umas 4 horas da tarde, 4h30, ele comia mais uma frutinha e depois ele já ia pra janta. Gente, então assim que eu preparo a comidinha do Davi. Gente, no início eu ficava muito apavorada, não sabia como fazer e eu colocava cada coisa numa panela. Minha mãe me ensinou, me ajudou muito nessa fase e ela me falou por que eu não cozinhava na panela de pressão todos os alimentos juntos. O que eu faço? Por exemplo, se eu vou colocar cenoura, brócolis, batata e frango e feijão. No caso, o feijão já estaria cozido, tá, gente? Já estaria pronto, então não precisava colocar para cozinhar junto. Ou então, se eu quisesse deixar um pouco mais molinho, podia colocar. Mas assim, eu coloco, refogo tudo com temperos naturais, alho, cebola, manjericão, coloco ali essas coisinhas. Coloco tomate também sem a casca, só o miolo do tomate, assim, sabe? Coloco também para dar um gostinho, para dar um temperinho. E daí refogo ali e coloco esses alimentos. Mas eu não corto pequenininho, eu corto em tamanhos assim, ó. Por exemplo, a cenoura, eu corto um pedaço assim. A beterraba, se eu for colocar beterraba também. Eu coloco em pedaços maiores e deixo cozinhar. Eu não coloco muita água, mas também não deixo muito pouco. Eu deixo um tanto assim, mais ou menos, de água na panela. E deixo cozinhar por uns 5, 10 minutinhos. Deixei cozinhar, eu deixo no fogo baixo, depois que eu abrir a panela, tudo, eu deixo no fogo baixo para que essa água fique mais grossa, para que eu não perca nutrientes para a água, porque todo o caldinho que ficou ali eu vou utilizar na hora de amassar o alimento do Davi, tá? Então assim, daí eu retiro alimento, por exemplo, a cenoura separado, o brócolis e as outras coisas, e amasso individualmente, tudo no mesmo prato, mas deixo separadinho. Eu faço como se fosse uma pizza, cada lugarzinho do prato um tipo de alimento. Depois que eu amasso esses alimentos, eu coloco um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de azeite de oliva, tá, gente? Eu sempre coloco um pouquinho numa colherzinha de aquelas de sobremesa, bem pequenininha, sabe? Pra poder dosar mais fácil. E jogo em cima ali e misturo um pouquinho. E daí eu ofereço pro Davi de forma individual cada alimento. Então eu ofereço para ele umas 3 colheradas de cenoura, ofereço umas 3 colheradas de brócolis e ofereço assim, um pouco de cada alimento individual. E depois eu misturo tudo para que ele possa sentir o gosto também de tudo junto. Para que eu faço isso? Para que ele não fique tão seletivo, para que ele conheça o gosto de cada produto, de cada alimento, para que ele tenha essa memória afetiva dos alimentos e ele possa saborear melhor, conhecer o que é cada coisa. Então é muito importante isso, na minha opinião, tá? Outra pergunta que vocês me fazem sempre: qual é o tipo de introdução que eu fiz no Davi? Só papinha? BLW? Qual é a final? Gente, eu faço os 2 tipos, tá? Então, como assim os 2 tipos? Eu faço a parte de papinha, tá? Amassadinha, tudo, ofereço pra ele, mas eu também faço a introdução BLW. Então, enquanto eu tô servindo ele com a papinha, eu dei pra ele ali um alimento também BLW. Por exemplo, o brócolis, ele ama. Então, eu deixo pra ele ali um brócolis cozido no tempo certo pra oferecer BLW, tá? E deixo ele ali comendo. Então, assim, enquanto ele tá comendo ali com o brócolis, que ele adora, eu tô servindo ele também com a refeição de papinha. Por que é importante isso? No meu entender, às vezes só o BLW, às vezes acaba não nutrindo tanto a criança conforme devia, porque às vezes a criança não sabe bem ainda, a criança acaba não conseguindo adquirir todos os nutrientes, porque não consegue comer direito ainda os alimentos. Então, oferecendo a papinha junto, ele vai criar autonomia que ele tanto precisa e que a introdução em BLW oferece, que é essa autonomia de pegar o alimento, de fazer. E eu oferecendo em papinha, eu vou estar nutrindo ele conforme ele necessita, tá? Então, assim, eu acho que isso é
bem legal unir esses dois tipos de introdução. Acho bem bacana e deu super certo aqui em casa. O Davi ama. Eu ofereço para ele brócolis, chuchu, couve-flor, cenoura. Tem vários alimentos que eu ofereço para ele em forma de BLW, enquanto ele está se alimentando com os outros alimentos também, tá? Da mesma forma as frutas, gente. Frutas eu ofereço também em forma de BLW. Manga, eu deixo ele chupar às vezes com caroço. Às vezes eu ofereço para ele chupandinho. Laranja, a laranja mesmo, eu corto no meio ela, vejo se eu não tirei bem as sementes e ofereço pra ele, no caso a laranja lima, que é o mais indicado pra criança, né, de bebezinho, então eu ofereço pra ele assim o gomo, metade dela, pra ele chupandinho, sabe, e ele super ama, super adora. Melão também já ofereci pra ele em BLW, a pera, né, então assim, existem alimentos que dá assim pra fazer em BLW, que fica muito legal, a autonomia, eles conhecendo. Uma coisa que eu aprendi também é que quando a criança pega no alimento, ela toca naquele alimento, ela sabe a força que ela precisa fazer para mastigar, porque a parte sensorial da mão envia para o nosso cérebro essa informação, gente. Então eu achei muito legal essa curiosidade. Por isso que é importante deixar a criança participar. É um momento participativo da criança. Ela tá descobrindo coisas novas enquanto ela come. É um momento especial, sabe? Vocês me perguntam também se eu bato a papinha dele no liquidificador. Gente, não é mais recomendado fazer esse tipo de papinha batida no liquidificador, porque faz com que perca muita fibra do alimento, então ela perde muito da qualidade dela. Então não é indicado mais fazer esse tipo de papinha, tá? Eu sempre, tudo quando eu vou fazer, eu faço, cozinho, amasso e ofereço pra ele, tá? Inclusive agora o Davi tá numa outra fase da introdução, eu deixo pequenos pedaços já, sabe? Molinhos, mas pedacinhos também para que estimular a mastigação dele. Em relação aos temperos, então o Davi, ele não come nada com sal. Nada que tenha sal ele come, gente. Ele não come produtos industrializados, tá? Não come pão, ele não come biscoito, bolachinha, nada. Ele não come. As únicas coisas que ele come são coisas naturais. Legumes, frutas, verduras, somente isso, tá? Esse é o mundo da alimentação do Davi por enquanto. Vai ter muito tempo pela frente que ele vai poder comer pão, que ele vai poder comer biscoitinho, chocolatinho, isso lá na frente depois dos 2 anos. Mas até 1 ano de idade ele não vai comer sal e até os 2 espero eu em Deus que ele não coma açúcar. Essa é uma forma que eu e meu esposo queremos passar pro Davi. A gente quer fazer certinho sim, a gente quer dar o nosso melhor para ele. Eu sei que cada família tem uma realidade, cada mãe tem uma realidade, cada casa tem uma realidade. A gente aqui na nossa realidade tá sendo possível sim fazer dessa forma, tá? Não sei se quando eu tiver um outro filho, a gente vai conseguir manter dessa mesma linha, dessa mesma forma que a gente tem conseguido. Espero em Deus que a gente consiga sim, mas hoje, na nossa realidade atual, a gente tem conseguido, a gente está bem satisfeito com isso, tá? O Davi é uma criança que não é seletiva, ele come de tudo, gente, de tudo mesmo. Dentro desse grupo que eu falei pra vocês, ele não recusa nada. Até hoje eu não conheço uma fruta, um legume, uma proteína, um carboidrato, nada que o Davi não goste. Ele come de tudo. Tudo sem sal, tudo sem tempero, só com os temperinhos naturais, mas ele aceita e ele ama. O intestino dele funciona perfeitamente. Ele todos os dias faz o cocôzinho, faz o xixi. Muitas vezes que ele ficou sem fazer cocô foi bem na primeira semana que ele iniciou a introdução alimentar. Mas ele ficou 1 dia e acho que na segunda ou na terceira ele ficou mais uma vez. Foi mais 1 dia, assim, sabe, de pausa que ele não fez cocô. Nos outras vezes, gente, ele nunca ficou sem fazer cocô, tá? Funciona super bem o intestino, funciona. Então, assim, as dicas que eu tô dando pra vocês aqui é de acordo com o que eu tô vivendo, né? Como eu falei, cada família tem uma realidade, cada criança é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada mãe é de um jeito, cada mãe pensa de uma forma, mas eu tô aqui demonstrando, abrindo pra vocês a minha vida, a minha forma de alimentar o Davi, tá? Outra coisa que vocês me perguntam, você dá suquinho pro Davi? Gente, eu não dou suco pro Davi, não. Não é recomendado oferecer suco pra criança até 1 ano, tá? Não é recomendado, gente. Por quê? Tem 2 motivos. O primeiro motivo é justamente porque é essencial que a criança aprenda a beber água.
A partir do 6º mês de idade, a criança precisa assim, se hidratar, tomar bastante água. E se eu começar a oferecer suco, talvez ele rejeite a água, porque suco é mais gostoso, não é mesmo? Então, assim, por esse motivo a gente não oferece. E um motivo muito maior também é porque a quantidade de fruta que você utiliza para fazer um suco é maior do que você dá para ele comer. Então acaba querendo não sobrecarregando os pâncreas da criança ali e fazendo que ele possa ter algum problema futuramente, tá? Então assim, por isso que a gente não oferece suco para ele. E pra gente não faz falta nenhuma e pra ele também não. E as frutas a gente oferece da mesma forma que eu ofereço os alimentos, tá? Salgados. Sempre fazendo bastante rodízio, mas dessa forma. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou alguma dúvida ainda em relação a esse assunto, não deixe de perguntar aqui, pergunta que eu vou esclarecer com todo o prazer pra vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito o dia de vocês, a semana de vocês, que Deus proteja e ilumine muito vocês nessa época de pandemia agora, que o Senhor proteja o lar e a família de cada um que está assistindo. Não esqueça, fique em casa, gente. Quem pode, fique em casa, que não tem forma melhor de cuidar e prevenir e proteger a sua família e proteger os outros também, tá? Então é isso e um beijo de mamãe maquiadora.